Fala galera, bom dia a todos. Eu estou aqui na faculdade aqui no meu computador. Vou estar mostrando para vocês aqui o desenho aqui da minha placa, do controle de volume que eu estou desenhando. Então aqui no caso aqui eu estou no Proteus, tá gente? Que velho conhecido aí de vocês aí de eletrônica. Essa versão é a 8.6, se eu não me engano é a última versão do Proteus que saiu. Aí vocês procuram aí pela internet que vocês encontram. Eu gostei muito dessa versão porque a simulação dele não está travando. Eles corrigiram aquele problema de estar desligando, está saindo sem aviso nenhum. Então essa versão ela está bem mais estável, está muito melhorado. Recomendo você de estar instalando aí. Só vocês procurarem aí que vocês encontrem aí para baixarem aí. Então aqui eu terminei de desenhar aqui, né? No caso aqui eu tirei o componente e coloquei o que vai ser na placa, né? Os conectores aqui onde eu vou estar soldando o componente em si. Aqui eu já coloquei aqui, né? Já troquei tudo os componentes que vai ser. No caso é footprint, né? Que chama. Os componentes que tem footprint aqui. É tudo certinho aqui. No caso aqui o potenciômetro aqui eu tive que fabricar esse desenho do footprint aqui, né? Porque potenciômetro duplo Proteus não tem. Se tem eu não sei onde que está. Na listagem aqui eu não consegui encontrar. Né? Então aqui, no caso aqui, o pino 1 e o pino 4 aqui do potenciômetro são as referências. 2 e 6 são os extremos de um potenciômetro, de uma pista, e 3 e 5 é da outra pista. Né? Então ele já está aqui, já está colocado aqui. Deixa eu mostrar aqui o footprint dele aqui. Pote, resistores. Deixa eu ver aqui para cima um pouquinho. Então aqui, ó, eu já fiz um caso todos os dois já. Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui é o componente, esse aqui é o footprint dele, ó. Já com 6 pinos aqui. Então aqui eu já desenhei já com as medidas certinhas já, né? Com as medidas dessa placa aqui, né? Peguei e medi com a régua aqui certinho, posição dos furos aqui. Né? Já tá certinho aqui já. Esqueci de mostrar o outro. Vou mostrar o outro também. Resistores. Aqui ó, pote 3. Como você pode ver aqui, ó, como vocês podem ver, o desenho e o footprint dele aqui, ó. O desenho da PCB, no caso. Eu chamo de footprint. Lá do... Eu chamo footprint lá no programa Multisim, se não me engano. Aqui no Proteus aqui eles não tem esse termo, essa terminologia aqui. No caso, o desenho do PCB. Então já está com a medida certa aqui, né? Também. Medida aqui do furação aqui, ó. Né? Igualzinho. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui aqui a saída, aqui a entrada, né? Certinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês a PCB como que tá. Entendeu? Deixa eu mostrar, voltar aqui. Eu fiz aqui também da chave, tá, galera? Ó, aquela chave da Alps. Eu fiz ela também, ó. Tá com os pinos certinhos aqui. Deixa eu ver se eu encontro o footprint dela aqui também. Será que eu posso mostrar por aqui, ó. Deixa eu ver.
CH. Switches e relays. Agora onde eu salvei aqui eu não lembro. Aqui, achei, ó. Aqui é o desenho dela aqui, ó. Uma chave, duas chaves, né? E aqui o footprint, ó. Vai com as medidas certinhas. Essas medidas que estão em polegada, né? Aqui é o desenho aqui, ó, também. O Proteus também não tem essa chave, então você tem que desenhar ela. Fabricar o componente. Vamos aqui no... Aqui como tá no circuito. Então tá a chave e tá já os conectores aqui. Os conectores e pino macho aqui, ó. Né? Deixa aqui no footprint agora. Como vocês podem ver, já tá bem adiantado aqui, ó. Serviço. Aqui na chave APUS aqui com conector, né? Esse aqui já é o circuito do controle de volume. Deixa eu dar um zoom melhor aqui, para estar mostrando. Aqui, ó. Então aqui é a entrada, né? Aqui os 4 capacitores, aqui os outros 2 capacitores disco, né? Os outros capacitores aqui pro meio aqui do circuito. E aqui o desenho dos 2 potenciômetros aqui, ó. Né? Aqui e aqui. Daí como é que eu costumo fazer quando desenho uma PCB? Aqui eu não fiz a malha de terra por conta de ruído. Então como é que eu fiz? Eu comecei aqui a entrada aqui, né? O primeiro terra aqui, ó. E eu contornei a placa. Então aqui vocês podem ver que tem a trilha aqui, ó. A trilha ela percorre toda a placa do lado externo aqui, ó. Aí eu costumo colocar todos os componentes que são todos os componentes que são ligados ao terra, colocados aqui nessa linha aqui. Então aqui esse capacitor aqui, né? Esse capacitor aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aqui também já está ligado a carcaça do potenciômetro, como vocês podem ver, ó. Está ligado aqui. Aqui corre lá de fora aqui, o terra. Então aqui já evita muito ruído aqui, você fazendo isso. Você faz aqui uma linha de terra, né? Isso aqui, gente, igualzinho que o pessoal da Technics fez aqui, tá vendo? Eles fizeram aqui um terra aqui, percorrendo lá de fora, tá vendo? Ó. Tá vendo? Isolando. É como se fosse uma grade de Faraday aqui pro lado de dentro da placa aqui. Aqui evita muito ruído aqui também. Aqui também é aterrado, tá vendo? Aterrado aqui, ó, a carcaça. Mas evita muito ruído. Eu não quis fazer malha de terra por conta de fazer microcapacitores aqui nas trilhas da placa aqui. É isso aí. Então aqui, né, eu desenhei aqui, ó, a furação, né, onde vai ser aqui, porque essa aqui já é furada, ó, esses 3 furos aqui. Então eu já fiz o desenho aqui na placa também. Tá ficando bem interessante. Então aqui tem um terra, aqui tem outro terra aqui. Aí eu costumo fazer também depois que eu desenho, para perceber. Eu
costumo imprimir a folha. Vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei e imprimi aqui, ó. Porque às vezes você olhando aqui na tela do computador você não encontra erro. Mas na hora que você imprime, você pega no papel e imprime, você encontra erro. Então eu gosto de fazer isso, que eu já trabalhei em gráfica, eu já sei o que eu estou falando. Né? Aí eu imprimo aqui, aí eu pego e vou marcando que tem erro aqui. Por exemplo, aqui. Essa trilha aqui mesmo está perto da malha de terra, então aqui eu vou afastar um pouquinho essa trilha aqui, né? Eu vou estar melhorando essas trilhas aqui, deixando um pouquinho mais simétrico, né? Um pouquinho mais bonito aqui. Aí então eu pego e marco os erros aqui que tem que fazer. Aqui também eu vou dar uma melhorada aqui, né? Eu costumo imprimir assim também para mim ver a grossura das ilhas. Igual, por exemplo, aqui essas ilhas aqui, elas estão muito pequenas. Então eu vou estar aumentando essas ilhas aqui também. Eu gosto de imprimir para mim poder ver como é que está o tamanho das ilhas aqui. Aqui também que eu vou estar apagando esse J4, J6, aqui eu vou estar colocando um desenho do indutor aqui, né? Vou estar desenhando o indutor aqui também. Para me dizer que aqui não é J, né? J6, J7, aqui é o desenho do indutor aqui. Né? Então aqui eu vou estar desenhando aqui o silk aqui no caso, né? O termo certo aqui é o silk. Onde vai ser posicionado o indutor aqui. Que nem eu fiz aqui do potenciômetro. Eu vou estar fazendo aqui do indutor também. Eu gosto de fazer isso também. Pra ver aqui se está a posição certa. Igual esse componente mesmo aqui eu desenhei. Como vocês podem ver aqui, ó. Ver se está batendo certinho as trilhas aqui, os pinos. Se ele vai entrar certinho aqui na placa. Aqui eu não trouxe outro potenciômetro. Mas aqui tá. Quando chegar em casa aqui eu vou estar conferindo também. Outra coisa também que eu vou mostrar. Aqui no caso está espelhado, tá, gente? Então aqui vocês estão vendo a parte de trás da placa aqui, ó. Né, aqui, por exemplo, aqui vocês podem ver, tá batendo certinho o espaço aqui, ó. Né? Aqui, por exemplo, aqui já tem um erro, como vocês podem ver, ó. Aqui mesmo tem um pedaço da trilha aparecendo aqui nesse rasgo aqui. Aqui eu vou ter que estar mexendo aqui. E aqui também, ó. Essa de terra aqui eu vou ter que puxar um pouquinho mais para dentro. Ou senão eu deixo assim mesmo, né? Eu não sei como é que essa placa fica lá no flame do tape deck. Em todo caso, né? O tamanho da placa está correto. Nessa linha quadrada aqui, ó. Aqui, então eu gosto de fazer assim, eu imprimo no papel e corrijo os erros. Aí depois eu vou fazer o fotolito dos desenhos e vou estar fazendo o processo de transferência térmica, né, para poder estar fazendo a plaquinha aqui. Eu vou ver se eu faço esse final de semana essa placa, aí segunda-feira eu passo outro vídeo aí. Segunda ou terça-feira eu passo outro vídeo com a placa pronta já. E é isso aí, ó. Já tá, eu terminando essa placa aqui, a gente já só monta o amplificador agora.
Aqui também tá desenho aqui das trilhas aqui tem que. A grossura até que tá boa, não tá ruim não. Esses J's aqui mesmo tá tirando fora aqui. Vou fazer aqui. No caso eu só oculto ele, nem apago. Oculto. Tá um negócio bem profissional, né? Menos amador, vamos dizer assim, melhor dizendo. Então aqui tá certo, JJ. Aqui eu vou estar desenhando o indutor aqui. Os dois indutorzinhos aqui de 300 microhenries aqui. Então, galera, então é isso aí. Aí, muito obrigado aí pelas visualizações. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Aí, muito obrigado. Tenham um bom dia a todos.